mandingueiros, estamos aqui hoje para mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu vou falar um pouco para vocês, falando um pouco de maneira mais pessoal, baseado na minha experiência, sobre essas questões que a gente tem, essas ansiedades em relação ao nosso desenvolvimento, à nossa caminhada, em relação à nossa espiritualidade. E eu vou falar também um pouco dentro dos caminhos da Umbanda, né? O vídeo, vocês já sabem, né? Um beijo pra todo mundo. Agora vamos lá, né, gente? Assim, eu sempre falei que eu sou acelerada. Eu sou muito acelerada, assim, no meu jeito, no meu dia a dia. E eu falo até que eu tenho pressa. Pressa de viver, pressa de tudo. Às vezes eu acabo até não esperando o momento certo, embora eu goste muito de esperar o momento certo pra poder realizar as coisas, porque eu fico assim, cara, eu tenho que fazer logo, eu tenho que fazer logo. Por que tem que ficar assim parado, estagnado? Por que eu tenho que esperar? Entendeu? E eu nasci de 8 meses, né, gente? Acho que isso já diz muito de mim. Então, isso, claro, me gera muitas vezes ansiedades. Assim, o meu desenvolvimento mediúnico, por algumas questões também que hoje se explicam melhor, foi um pouco, não vou falar que foi lento, mas também que foi rápido demais, até porque eu ainda me sinto muito pequenininha dentro da Umbanda, dentro dos meus processos espirituais. Mas aconteceram de uma maneira muito espontânea e foi acontecendo. E hoje eu entendo também por que foi assim, entre aspas, um pouco rápido em relação a outras pessoas, né? Me comparando um pouco com o desenvolvimento de outras pessoas. Mas em relação ao meu desenvolvimento, foi um processo um pouquinho rápido porque, como alguns guias falam, eles já trabalhavam comigo há muito tempo e também no astral, sabe? Então, no início, foi muito boa pra mim, porque eu era muito leiga, eu não sabia nada, então eu tinha um pouco de medo de incorporar. Então, eu acho que eles já foram lá e me pegaram de um jeito falando assim, olha, a gente já te conhece, você já conhece a gente, não precisa ter medo, vamos lá, vamos fazer, olha aqui. Aí me deixavam ver as coisas, assim, muito mais e lembrar muito mais do que agora. Então olha aqui, olha como é que a gente faz, olha como é que você vai ser, não precisa ficar nervosa. Tipo, me trazendo calmaria e me trazendo segurança, né, sobre aquilo ali que eu estava realizando, incorporada principalmente, e também não estando incorporada, né, as intuições, as coisas que me vinham na cabeça, assim, do nada, e eu ficava, meu Deus, será que sou eu que tô criando? Será que... Aquelas questões que todo médium tem, né? Só que eu comecei a perceber que de um tempo pra cá, eu sabendo das coisas que eu tinha que cumprir em relação à Umbanda mesmo, não só em relação à minha mediunidade, isso me gerou muitas ansiedades sobre, será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Será que não sei o que? Todos aqueles serás. E eu já sou uma pessoa ansiosa por si só. Então, isso atrapalhou um pouco o meu desenvolvimento mediúnico. Por quê? Eu acabei me afastando um pouco da minha espiritualidade por causa das minhas ansiedades. Talvez eles não estavam conseguindo me acessar tanto como eu precisava naquele momento por causa da minha ansiedade e da densidade dos meus pensamentos, que estavam muito, vamos botar assim, pessimistas, muito não vou conseguir, ou então não vai dar certo, ou então não quero mais nada, não em relação à Umbanda, mas em relação a outras coisas da minha vida. E aí eu acabei me afastando da minha espiritualidade e, consequentemente, o meu desenvolvimento ficou assim, meio estagnado, mediúnico. Isso não só em relação à incorporação, mas em relação a tudo que a gente desenvolve junto com o guia também fora do terreiro. Tudo que eu faço diariamente, porque eu não estava mais dedicando a atenção que eu sempre dediquei desde o início, sabe? Como se eu estivesse realmente estagnada. Eu também comecei a sentir muitos sintomas de ansiedades um pouco mais aflorados, né? Claro que eu procurei ajuda médica, como eu falei pra vocês, porque não era só em relação à minha espiritualidade, mas o fato de eu não estar tão conectada e um tanto desequilibrada, porque eu não tinha nem muita motivação para fazer um banho de erva, ou acender uma vela de anjo da guarda, ou firmar o meu altar, sabe? Eu não tinha esse estímulo e eu acho que a ansiedade e o medo das frustrações que estavam me aparecendo acabaram me deixando um pouco mais densa. E aí eu acabei dando mais voz aos meus anseios, à minha ansiedade do que à minha espiritualidade. E aí meu malandro falou, né? Ele falou que não é porque a carne não tá boa, né? Não é porque o meu psicológico não estava bem que eu tenho que abandonar o meu espiritual. Eu tenho que entender que é tudo um conjunto. É claro que isso vai me enfraquecer, porque eu vou estar ali abrindo uma vulnerabilidade, mas
isso não significa que só porque o negócio não tá indo bem, o outro não pode ir. Entendeu? É claro que eu tenho que fazer tudo de maneira espontânea, com muito amor, com muita devoção e fé e força de vontade. E nem sempre a gente tem essa força dentro da gente, essa força interior, que vem do espírito mesmo. Mas eu consegui compreender que nesses momentos a reclusão ela é necessária, mas você se abandonar é mais difícil ainda passar pelo processo, entende? Então respeitar o seu momento ali, já que você quer ficar introspectiva, como eu procurei ficar, tudo bem, mas isso não significa que eu tenho que deixar de ouvir a mim mesma, deixar de ouvir a minha intuição, deixar de ouvir o que se passa dentro do meu coração e só atrelar as minhas questões psicológicas ou, emocionais. O que eu tô querendo falar é que tudo tem uma balança, tudo tem um equilíbrio. Não é só aquela questão ali, a ansiedade ou o lado emocional e depositar toda a minha energia naquilo ali. Eu posso sim respirar fundo e falar assim, olha, eu só vou conseguir ficar bem se eu manter os setores da minha vida equilibrados. Então foi isso que de alguma maneira me trouxe força. Eu me conectei nesse momento muito com Deus. Claro que eu procurei ajuda médica para amenizar esses sintomas de ansiedade, até para trabalhar um pouco o meu psicológico do porquê aquilo estava se desencadeando em mim de uma maneira muito mais forte do que o normalmente era, E tudo que a gente tem que fazer, que é cuidar da nossa saúde mental. Mas também parei pra pensar e falei assim, agora eu preciso de uma conexão com o meu Deus. Assim, eu não me afastei de forma consciente dos meus guias, mas eu falei assim, essa relação ela precisa ir lá no alto para depois ir ramificando. O que eu quis dizer? Essa conexão precisa se fortalecer primeiramente com Deus, para depois eu voltar a fortalecer o laço com os meus mentores, com os meus guias, com os meus ancestrais e com todos os espíritos que me acompanham. E aí foi quando eu consegui ficar um pouco mais em paz comigo mesma, aquela paz de espírito que às vezes está faltando, e conseguir reorganizar as questões da minha cabeça, o meu equilíbrio psicológico, conseguir lidar também com as frustrações e com os problemas que estavam acontecendo na minha vida. Aí eu percebi que tem muitos processos que é você com você mesma, não só tá ali em ir fazer um ebó, ou tomar uma obrigação, ou fazer uma coisa assim que às vezes é muito externa ou grandiosa ali naquele momento, e as coisas começam de maneira sutil, as transformações vão começar dentro de você. Essa questão que eu falei no início de se tratar com um pouco mais de carinho, de se respeitar mais, de não se comparar tanto com o que você poderia ter feito no passado para não chegar ali naquele momento daquele jeito, e também de você aprender e entender o que o seu espírito está propondo ali para você naquele momento. Então foi primordial para mim ter esse aprendizado e ter me conectado comigo mesma e falar assim, caramba, eu preciso aprender com as minhas próprias experiências. As respostas estão em mim mesma. Tudo bem que às vezes eu não estou muito equilibrada para encontrar essa resposta, mas eu posso sim me abster desses pensamentos negativos, eu posso me afastar disso e encontrar a força interior, porque eu tenho que ser a minha aliada, Não posso ser minha inimiga nessa caminhada. E se eu não for amiga de mim mesma, como os meus guias vão ser? Como os meus mentores vão se aproximar? Como meus ancestrais vão conseguir me ajudar se eu tô em conflito comigo mesma, sabe? Então foi tudo isso que eu pesei, que eu coloquei numa balança. É claro que eu tenho que cuidar sempre do meu psicológico, das minhas ansiedades, trabalhar esses sintomas, tudo isso, de maneira mais carnal, vamos botar assim, indo ao médico, me cuidando, mas não posso abandonar também os meus mentores espirituais, os meus psicólogos, os meus guias de Umbanda, quem me limpam, quem me orientam e quem sabe melhor do que eu, às vezes, o que é melhor ali naquele momento da minha vida e me ajuda a enxergar tudo com mais clareza e sabedoria, tá? Então, nem tudo está perdido, não deixe essas ansiedades, aflições, essas questões emocionais tomarem a frente dessa conexão com você mesmo, dessa conexão sua com Deus, para que ela não estremeça também a sua conexão com seus mentores, guias e ancestrais, tá? Então esse é o recado pro vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, espero que esse recado atinja quem tem que atingir, e um beijo, até o próximo vídeo.